Bolsa de Valores caiu quase 2%, mesmo depois da reunião do Copom nessa quarta-feira cortar as nossas taxas de juros de 13,25 para 12,75, que foi um corte aí de 0,5%, muito dentro do que o mercado estava esperando, mas ainda assim fez a Bolsa de Valores cair, o que parece meio contraintuitivo, né, gente? Porque o que a gente imagina? Quando você corta a taxa de juros, você está diminuindo o prêmio daqueles ativos livres de risco, que são aqueles ativos, por exemplo, de renda fixa. E aí aquela mamatinha, que eu sei que muitos de vocês estão acostumados de 1% ao mês na renda fixa, ela começa a se encaminhar para um fim, porque na ata do Copom de ontem, o que eles sinalizaram é que até o final do ano nós temos mais 2 reuniões e que em cada uma dessas reuniões a gente ainda pode ver mais um corte de 0,5% em cada uma delas. E aí, se a gente fechar o ano com uma taxa de juros de 11,75, então aquele 1% começa a ficar cada vez mais difícil. E aí, o que muitos imaginam? Olha, se essa tarefa vai ficar mais difícil, talvez seja interessante nesse momento nós olharmos para o mercado de renda variável, agora, nesse momento, antes mesmo das taxas de juros já caírem bastante, porque tem muita coisa que está descontada, então talvez a gente possa aproveitar alguma oportunidade. Só que não foi o que aconteceu, gente, e aqui, ao meu ver, existem alguns fatores que colocaram água no nosso chope aqui da Bolsa de Valores brasileira, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes, eu já faço o convite para você que é novo ou nova por aqui, já se inscreverem no canal, clicarem no sininho que tem vídeo novo toda semana, e se no final vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam do like e, claro, usem os comentários para deixar a opinião de vocês sobre tudo isso. Talvez às vezes eu deixe passar algum ponto batido sobre esses motivos que eu acho que derrubaram a Bolsa de Valores, então vocês podem também complementar aqui nos comentários, tá? Mas vamos lá, gente. Qual que é o primeiro e talvez o mais óbvio motivo? Ontem não teve só a reunião do Copom, nós tivemos o que nós chamamos de super quarta, que é quando o Banco Central brasileiro ele define as nossas taxas de juros, mas também o Banco Central americano, através ali do Fed, né, da reunião do Fed, eles também definem a taxa de juros lá. E o que aconteceu foi basicamente que lá nos Estados Unidos, eles ficaram com a taxa estável entre 5,25% e 5,5%. Só que qual que é o problema de tudo isso? O problema foi que o discurso, o tom do discurso do Jerome Powell, que é o presidente lá do Fed, ele foi o que a gente chama de hawkish, que é um tom mais duro, né? E aí ele sinalizou, inclusive, que até o final do ano eles podem sim ainda ter mais um aumento na taxa de juros americana de 0,25%, o que faria com que essa taxa fosse de 5,5% a 5,75%. E o porquê que isso é uma água no chope aqui no Brasil? Basicamente porque nós começamos a diminuir o diferencial da nossa taxa de juros para os Estados Unidos. E isso é algo que com certeza o Banco Central brasileiro ele também está de olho e que, óbvio, os investidores também ficam de olho. Porque hoje os títulos do governo americano tem alguns que estão pagando mais de 5%, muitos ali próximos a 5%, enquanto aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Tesouro Selic pagando o Selic mais 0,04, dependendo do prazo, né? Então, hoje o nosso diferencial da taxa de juros ainda fica acima de 7, quase 7,5%. Só que como as perspectivas aqui são de corte nas taxas de juros até 2024, podendo, em um cenário super otimista, chegar a 9%, mas muitos estão falando em 9,5%, talvez num cenário mais realista, e lá fora, nos Estados Unidos, com o discurso que eles trouxeram, eles devem manter essa taxa elevada até o final de 2024, então esse diferencial na taxa de juros ele vai diminuir, por exemplo, podendo chegar a 4% ou até mesmo menos do que isso. E aí o que vai acontecer é que na hora do investidor escolher aonde investir considerando o risco-retorno, muitos vão olhar para as taxas de juros americanas, que são as maiores dos últimos 40 anos, vão olhar que, olha, eles são a maior economia do mundo, tem uma taxa de juros que nesse momento está interessante, talvez pelo risco que eles oferecem seja melhor eu ir para lá. E aí é claro que isso acaba refletindo aqui na nossa Bolsa de Valores, porque sim, pode ter essa
migração de recursos. E ao mesmo tempo, isso também preocupa não só os investidores, mas também o Banco Central, porque se você tem dólar saindo do país, você pode eventualmente ver o dólar subir, o câmbio, né, subir, o real se desvalorizar. E aí nós sabemos que boa parte da nossa cesta de produtos, né, tanto do IPCA como do IGPM, eles têm muitos produtos e serviços que são dolarizados. E aí, com o dólar subindo, isso também pode ter um impacto na inflação. E aí, é claro que a gente está numa briga danada nesses últimos 3 anos, praticamente, para tentar se manter ali na meta de inflação. E aí, é claro que agora a gente está chegando muito próximo, mas ainda assim nós não estamos conseguindo cumprir. Então isso é algo que o Banco Central fica de olho sobre o cenário externo, sobre as taxas de juros americanas, e também existe um outro ponto que eles comentaram, que é justamente sobre a situação lá nos Estados Unidos, porque com essa taxa de juros mais elevada, do jeito que está e permanecendo em 2024, muitos já estão deixando de acreditar naquele pouso suave que muitos estavam contratando para os Estados Unidos em uma possível recessão, em uma possível desaceleração. Muitos acham que eles vão ter um choque muito maior e sim vão acabar entrando em uma recessão. Mas claro que isso a gente vai ter que acompanhar de perto para ver. Então tudo isso preocupa o mercado nesse curtíssimo prazo e o próprio Banco Central nas suas decisões futuras nas próximas reuniões. Só que não é só isso, tá, gente? Também tiveram fatores aqui no Brasil que jogaram água no chope dos investidores, mas também que preocupa o Banco Central. E, ao meu ver, é algo que precisa ser acompanhado, que nada mais é do que o risco fiscal. E isso é óbvio, não é novidade. Eu já tenho falado para vocês nos últimos vídeos aqui do canal, né, sobre um déficit para 2023, que ele já está contratado, só que o que mais tem gerado dúvidas é justamente sobre as metas de 2024. O governo atual, ele pretende zerar o déficit em 2024. E para isso, eles precisam arrecadar pelo menos 168 bilhões de reais. E eu digo arrecadar porque nós sabemos que eles não estão indo pelo caminho de cortar gastos. Então eles vão precisar criar novos impostos, aumentar alíquotas, como eles já têm feito. E aí eles precisam arrecadar esses 168 bilhões até o final do ano que vem. Só que isso parece uma tarefa tão difícil de efetivamente ser realizada que até mesmo alguns membros ali da base do governo já começaram a discutir se essa não deveria ser uma meta que deveria ser flexibilizada, porque realmente é uma tarefa muito difícil, principalmente com a notícia que nós tivemos hoje, onde nós tivemos pelo 3º mês consecutivo a arrecadação do governo caindo. E aí eu sei, isso gera uma certa estranheza, porque ao mesmo tempo que nós temos a arrecadação caindo, nós temos a previsão do PIB subindo. Ela deve fechar aí em 2,9% em 2023, como muitos estão achando. E aí muitos acham, como assim, Bea? Como pode o PIB crescer, mas a arrecadação cair? E aí é claro que existem algumas possibilidades. Uma delas, por exemplo, é você ter algum setor que está carregando o PIB nas costas e que talvez pague menos tributos do que outros setores, como por exemplo, o agro, ele pode pagar menos tributos do que o setor de varejo. Então é claro, cada setor tem um peso diferente dentro do nosso PIB, mas sim, esse tipo de desbalanço pode estar acontecendo. Um outro ponto que também pode acontecer é justamente aquilo que eu já expliquei para vocês em vídeos passados, que é a tal da curva de Laffer, que nada mais é do que quanto maiores os impostos que nós temos, menor é a arrecadação, porque menos incentivo as pessoas e empresas terão para produzir, já que boa parte de tudo que elas fazem acabam virando em impostos e aqui no Brasil nós sabemos que acaba não virando em retorno para a população. Então sim, isso também poderia ser algo nesse sentido, mas também se você tem uma queda na produtividade, a gente esperaria que talvez isso também tivesse um impacto no PIB. Então talvez a primeira opção ela até seja mais plausível, mas eu sei que tem algumas outras teorias aí que muitos já estavam comentando lá no Twitter. Se você tiver a sua sobre essa questão, podem escrever aqui nos comentários. Mas o ponto é, nós temos queda na arrecadação e a meta, então, do ano que vem, ela fica cada vez mais difícil, mesmo o Haddad batendo o pé, que eles vão sim conseguir zerar esse déficit mesmo com a arrecadação caindo. E aí isso é algo que eles colocaram, inclusive,
na ata do Copom. E aqui cabe ressaltar que eu sei que muitos atribuem, por exemplo, essa decisão da taxa de juros somente ao Roberto Campos Neto, só que lá, gente, ele não decide sozinho, tá? Toda a diretoria ali do Banco Central participa, eles trazem a sua votação e os comentários que saem na ata do Copom, geralmente são somente sobre aqueles temas que foram consenso ali na discussão. Então isso quer dizer que para esse risco fiscal ir parar na ata do Copom, né, voltar a aparecer na ata do Copom, até mesmo o Galípolo e o Ailton, que foram colocados pelo atual governo, também estão preocupados e colocaram isso no radar, fazendo com que o próprio Banco Central não conseguisse acelerar o corte na taxa de juros. Porque sim, nós tivemos a base do governo chiando lá no Twitter, falando que, olha, esse corte deveria ser mais rápido, deveriam ter cortado 0,75, só que não é bem assim, porque como eu expliquei para vocês, se a gente corta rapidamente essa taxa de juros, a gente pode ver também os índices de inflação subir, podemos ver dólar se valorizar, e aí não adianta fazer meio que na marra, porque talvez a gente teria que subir rapidamente essa taxa de juros de novo. Então isso são algumas coisas que apareceram ali no radar do Banco Central e por isso que a gente segue acreditando que eles devem manter esse corte de 0,5% e só se realmente mudarem os ventos e trouxer um vento favorável, aí sim talvez eles consigam esticar isso para um corte de 0,75%, mas não é o que eles estão considerando nessa atual ata do Copom. E aí, diante de todos esses fatores, nós vimos a nossa Bolsa de Valores se desvalorizando pelo menos nesse curto prazo. E eu sei, eu sempre trago para vocês questões de longo prazo e tudo mais, mas ao meu ver esses são fatores que, apesar de estarem impactando a bolsa hoje, né, ou essa semana como um todo, são fatores que nós deveremos ficar de olho pelo menos até o final do ano que vem. Então acho que valia uma resenha sobre isso, beleza? Mas, gente, acho que era isso. Talvez eu tenha esquecido de algum ponto, mas se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, podem utilizar os comentários, mas ao meu ver são esses dois principais fatores que foram a água no chope, tanto da decisão do Banco Central de cortar somente 0,5%, como da própria Bolsa de Valores de ter uma queda logo depois desse corte na taxa de juros, beleza? Bom, eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.